Fala, seres humanos, beleza? Saudade? Então vamos começar então. Vamos começar então pelo capítulo 5, que vai falar sobre os modelos atômicos segundo a mecânica quântica. Nossa, nome pesado, né? E mais um modelo para conta, tá? Mas esse modelo atômico, galera, a gente passa a ser o último modelo atômico que a gente vai estudar, tá bom? Ele vai falar sobre a mecânica quântica, tá? Antes de começar, galera, a gente tem que lembrar que os modelos de Dalton, tá? Com as ideias do modelo de Dalton, a gente teve aí o modelo de Thomson, depois de Rutherford, depois de Bohr, aí foi... temos também Sommerfeld, beleza? Todos eles influenciaram, todos eles foram de grande valia para chegar até o modelo atual, beleza? Aí é que vem a grande jogada da história. A gente viu ali nos modelos atômicos de Bohr e Sommerfeld que eles tinham uma coisa em comum, que é a questão de como que aquele elétron se comportava, tá? Uma hora aquele elétron estava se comportando como onda, outra hora como partícula. Então a gente acaba colocando isso em uma matemática, tá? A matemática da mecânica quântica, tá bom? Que a gente vai abordar aqui nesse momento. Então temos o princípio da dualidade proposto por Broglie, esse carinha aqui bonito que está aqui do canto, que ele falou o seguinte, tá? Ele anunciou que os elétrons apresentavam características tanto de partículas como de ondas. Agora o elétron, ele não é um carinha que está lá bonitinho, tá? Um átomo, quer dizer, tá lá bonitinho, paradinho, como todo mundo falava até então. Ele acabou descobrindo que o elétron, né, ele na verdade, ele pode se comportar como partícula ou como onda, tá? Aí eu lembro lá de física, que fala sobre as ondas eletromagnéticas. Tem muito a ver nesse momento aqui, tá bom? Depois formou um outro princípio, tá? O princípio da incerteza, formado por Heisenberg, que falou o seguinte: é impossível, gravem bem isso aqui, ó, é impossível determinar ao mesmo tempo a posição de uma partícula e sua velocidade. O princípio da incerteza, porque uma hora o elétron poderia estar em um tal local, outra hora o elétron, naquele mesmo instante, ele poderia estar em outro, e assim vai, mas só que a velocidade dela a gente não poderia calcular de forma alguma. Aí veio esse indivíduo chamado Schrödinger. Desculpa, eu não sei pronunciar o nome dele, mas é por volta disso, Schrödinger, que adotou a teoria de Heisenberg, que é esse carinha aqui que falou isso aqui, tá? E ele falou o seguinte, ele montou equações que se chamam equações de Schrödinger, tá? Para determinar que os elétrons estivessem presentes em regiões denominadas orbitais. O orbital, galera, então, foi descoberto porque ali é a maior probabilidade de se encontrar o elétron, beleza? E cada orbital, galera, sempre carregam apenas 2 elétrons. Cada orbital só recebem 2 elétrons, não mais do que isso. Então, através dessa equação de Schrödinger, tá, ele conseguiu determinar a possibilidade de que o elétron esteja naquela orbital, naquela regiãozinha ali. Então eu coloquei aqui exemplos. Orbital S pode ser dado de quadradinho ou bolinha, vocês que sabem, tá? Eu tenho o subnível P
beleza? Que são 3 orbitais, beleza? Eu tenho aqui o subnível D. O subnível D tem quantos orbitais? 5. E temos o subnível F, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais. P, D, F. Ah, Pedro, você já falou que as camadas, elas são K, L, M, N, O, P, Q. Aí agora, Pedro, gravar subnível, subcamada, peraí, camada é uma coisa muito grande. Subcamada ou subnível é que tá bem pequenininho lá dentro da camada, beleza? Beleza? Então, dentro das camadas, eu tenho subcamadas, que são essas 4 que a gente está vendo aqui. Ah, Pedro, e agora como que eu faço para gravar? Então, eu tenho SPDF, São Paulo, Distrito Federal, ou sopa de feijão. Fácil, né? Então, partiu. Números quânticos. Eu tenho aqui 4 tipos de números quânticos. Todos eles vocês têm que saber saber e entender quem são e como eu acho esses números quânticos, tá bom? Primeiro deles eu tenho o número quântico principal, que se remete a nível, beleza? Ele é simbolizado por essa letrinha N, tá bom? Ele está associado ao número inteiro, que indica a localização do nível ou camada, beleza? Então eu tenho camada K, L, M, N, O, P, Q, não tenho? Beleza? Cada camada dessa daqui, ela tem um número quântico. A camada K, o número quântico dela é 1. A camada L é 2. A M é 3. A N é 4. A O é 5. A P é 6. E a Q é 7. Beleza? De 1 a 7. Beleza? Quanto mais próximo do 7, maior é a quantidade de camadas e maior é a energia. Beleza? Então, e a gente sabe também que as camadas elas têm uma quantidade específica de elétrons, tá? Cada camada ela tem. A camada K, que é a primeira, não é isso? Ela recebe até 2 elétrons. A segunda camada, que é a camada L, até 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Beleza? É dessa forma. Aqui é Q. Tá bom? Então, esse daqui é o limite de elétrons, tá bom? Limite de elétrons. Aqui é o número quântico. O que a gente vai aprender agora é o número quântico. Qual é o número quântico da camada N? 4. Da camada O, 5. Da camada P, 6. Da camada Q, 7. Da camada K, 1. Beleza? Qual é o número quântico? Principal se remete a camada. Temos então o número quântico secundário. O secundário fala do subnível ou subcamada. Então lembra lá que a gente aprendeu SPDF, São Paulo Distrito Federal, sopa de feijão? Beleza. Assim como eu fiz aqui, a subcamada também tem uma numeração para eu localizar ela, beleza? Qual é o número quântico secundário do subnível S? É 0. Do P, 1, 2, 3. Beleza? 0, 1, 2, 3. Quero localizar a subcamada S. Qual é o número quântico dela? 0. Quero localizar a subcamada D. Qual é o número quântico dela? 2. Beleza? Difícil? Show de bola. Vamos continuar. Temos também o número quântico magnético, ou M, ou ML, tá? Pode ser considerado dessa forma, tá bom? O magnético simplesmente representa a orientação espacial dessas órbitas. Lembra lá dos quadradinhos que eu fiz lá atrás? Então, a subcamada S, beleza? A subcamada S, ela só tem um orbital, beleza? Um orbital, que é um quadradinho só desse. Um quadradinho é um orbital, beleza? O número quântico magnético dela é 0. Tá bom. Continua, Pedro.
Então eu tenho aqui a subcamada P. A subcamada P, ela tem 3 orbitais. Não entendi, Pedro. 3 orbitais. 3 quadradinhos, tá vendo? 3 quadradinhos. Então ela tem -1, 0, mais 1. Eu tenho aqui a subcamada D. A subcamada D, ela tem 5 orbitais. Não entendi, Pedro. 5 quadradinhos, beleza? Como que eu faço o magnético? -2, -1, 0, mais 1, mais 2. Beleza? Subcamada F. Eu tenho aqui 7 orbitais, 7 quadradinhos, beleza? Show? Cada quadradinho desse, galera, recebe o limite de 2 elétrons. Lembra que eu falei lá do início? Cada quadradinho recebe apenas 2 elétrons, não mais do que isso, tá? Botei aqui novamente essa imagem do início, tá bom? Vamos aqui, o número quântico spin, tá? Que se remete à rotação desse elétron, tá? Então, quando eu tenho a minha setinha virada para cima, eu tenho o valor de -0,5. Quando eu tenho minha setinha virada para baixo, eu tenho um valor que se chama +0,5. Ih, Pedro, já não entendi isso daí. Não sei, setinha para cima, setinha para baixo, mas aonde que eu vou colocar? Calma, calma que eu já vou falar. Tá aqui. Segundo a distribuição eletrônica, lá na regra de Rand, tá? Ele fala o seguinte: coloca-se um elétron em cada orbital da esquerda para a direita, e quando todos os orbitais tiverem recebido o número de elétrons, é que colocamos o segundo elétron com sentido oposto. Então, todos os elétrons, na hora da distribuição eletrônica, lá dentro das orbitais, vou distribuir todos eles para cima. Quando acabar, vou voltar e distribuir todos eles para baixo. Exemplo, eu tenho aqui o 3p5. 3p5, galera. O P é aquela orbital, é aquela subcamada que tem 3 orbitais, não é isso? 3 orbitais. Quantos elétrons ele tem para distribuir aqui dentro? 5. Então, vou distribuir todos eles para cima primeiro. 1, 2, 3. Tá faltando 2 ainda para distribuir, não tá? Eu retorno para o primeiro orbital e distribuo no sentido oposto, ou seja, para baixo. Certo? E assim termino. Botei outro exemplo, a D, tá? A subcamada D, ela tem 5 orbitais e ela tem 8 elétrons para ser distribuído. Então, eu vou distribuir. Distribuir 4, né, que é o meu limite, beleza? Distribuir ali 4, que é o meu limite. 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, desculpa. E vou retornar lá para o primeiro e distribuir o restante. Terminou aqui, beleza? Esse é o famoso diagrama de Pauli, tá? Ele ajuda muito a gente a fazer a distribuição eletrônica e da gente não se perder, tá bom? Temos essa dica aqui do lado. 100, lembra lá do N1? Aqui simboliza a primeira camada, camada K, beleza? A camada K, é a primeira camada, recebe até 2 elétrons, não é isso? Então, tá aqui, 100, beleza. Na segunda camada, que é a L, terceira M, N, O, P e Q. Beleza? Então, botei ela já aqui. Na camada L, ela tem SP, sem pão. Na camada L, o meu limite, vou botar aqui, ó, limite 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Beleza? Aqui do lado eu botei
limite de elétrons. Beleza? Vamos lá, só para ajudar vocês. Na camada 2, na segunda camada, né, ela tem sp. Quantos elétrons suporta a subcamada S? 2. E a subcamada P? 6. 6 com mais 2, 8. Pedro, da onde você tirou esse 2 e esse 6? Vamos lá. Lembra que o S é um quadradinho? Então eu tenho um para cima e um para baixo. Beleza? Então são 2. Lembra que na P são 3 orbitais? Então cada quadradinho recebe 2 elétrons. Quantos elétrons eu tenho? 6. Beleza? E assim vai. Vou continuar. Vou deixar esse assim bem exposto para vocês. Na terceira, eu tenho SPD. Sem pão dá. Então, 2, 6, e aqui o máximo é 10, tá? Porque ele tem 5 orbitais, beleza? Na quarta camada, eu tenho S, P, D, F. Beleza? Sem pão dá fome. Se você somar todos esses númerozinhos vermelhos que eu coloquei em cima, vai dar a quantidade limite de elétrons. Repara. Beleza? A mesma coisa é aqui. 10, 14, 2, 6, 10, 2, 6. A mesma coisa aqui, tá bom? E a trajetória na hora de distribuir os elétrons, né? Vai seguir essa ordem dessa setinha que está acontecendo aqui. A setinha vai passar na primeira camada, depois ela vai por dentro, vai passar pela segunda, sempre nessa diagonal que vocês estão vendo aqui, tá bom? Vamos continuar. Coloquei o exemplo aqui do sódio, do sódio e do neônio, tá bom? O exemplo deles, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, o meu átomo, o meu centro, né, o meu núcleo do átomo está aqui, tá? Esse é meu núcleo. Aí vem passar na primeira camada. A primeira camada, galera, ele vai depositar quantos elétrons? 2. Vamos lá, se ele tem 10 elétrons para distribuir, ele vai passar na primeira e vai deixar 2. Aí ele vai lá, vai deixar 2. Depois eu saio e vou novamente. 2S2. Depois 2P6, tá? Aí eu faço a conta aqui, ver se já não bateu 10. 2, 4, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já bateu o valor, beleza? Se já bateu o valor, preciso dar continuidade na distribuição? Não. Beleza, fiz essa distribuição bacana do neônio. O que isso tem a ver comigo agora? O que eu vou fazer com isso agora? Fiz essa distribuição, eu vou fazer o seguinte. 1 grande aqui significa que é a primeira camada, não é isso? K é igual a 2. Quantos elétrons tem? 2. E esse 2 aqui significa que é na camada L, que ele tem quantos elétrons? Ele tem 8 elétrons, tá bom? Vamos agora nos números quânticos. Vou botar aqui, números quânticos. Número quântico principal. Qual é a camada que ele está localizado? Está localizado na camada 2, não é isso? Que foi a camada mais energética? Foi a camada 2. Qual é a subcamada? Tá? A subcamada, galera, é a localização da subcamada. Qual é a mais energética? A P. Então, 0 é a S, P é a 1. Beleza?
Agora o magnético. O magnético eu vou desenhar essa orbital. A orbital P, beleza? Essa orbital P, então, ela é 0, menos 1, mais 1. Quem tiver dúvida, retorna lá no slide, no início do slide, tá bom? Ele tem quantos elétrons para ser distribuído? 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Volta, 4, 5, 6. Qual é o número magnético dele? Mais 1, que é a mais energética, é a mais completa, tá bom? Então, o valor dele magnético é mais 1. Temos, então, o spin, tá? O spin. O spin quer dizer a rotação desse elétron. Se ele está rotacionando para cima ou se ele está rotacionando para baixo. Ele está rotacionando para onde? Ele terminou para onde? Para baixo. Se ele está rotacionando para baixo, então o spin dele é mais meio, tá bom? Se ele está para baixo, é mais meio, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, tá bom? Então eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, aqui já tem 10, 3s1, beleza? 3s1. Somando isso tudo, 11. Então aqui eu tenho camada K com 2 elétrons, camada L com 8 elétrons e camada M com 1 elétron. Agora os números quânticos. Beleza? Os números quânticos. Número principal. Qual é a camada mais completa? Qual é a camada mais energética que ele atingiu? Foi a 3, não foi? Então, 3. Qual é o subnível mais energético que ele atingiu? O S. Então, é 0. Beleza? E o magnético? Eu vou desenhar a órbita, vou desenhar a subcamada. Beleza? E a gente sabe que aqui é 0. A orbital, a subcamada S sempre é 0. Então, ele terminou com 1 elétron. Esse 1 elétron é para cima ou é para baixo? Para cima. Beleza? E depois eu tenho o spin. O spin, se terminou para cima, sinal que é menos meio. Beleza? Show? Então, é assim que se faz a distribuição eletrônica e a descoberta dos números quânticos, tá? Outro exemplo é nessa questão. Para o elemento ferro, com o número atômico 26, a alternativa verdadeira que indica o conjunto de números quânticos do último elétron é... Primeiro, eu vou ter que pegar os 26 de número atômico e vou distribuir eles bonitinhos aqui. Beleza? Vocês verificaram aqui que essa é a distribuição. Como que eu sei? Eu somei aqui, deu 26 bonitinho o valor que está aqui em cima. Agora eu quero saber o número quântico dele. Como que eu faço para descobrir? Primeiro, a gente tem que achar o número quântico principal, que é a camada, tá? Qual é a camada, qual é a maior camada atingida, tá? Eu tenho aqui a 3, beleza? Como ele terminou em D, tá? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Ele tem 6 elétrons, distribuiu 6 elétrons e vocês verificaram que aqui, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Ele terminou mais preenchido, terminou em mais 2. Tá? Então, o secundário, ele termina em 2. Por que ele termina em 2? Porque, olha só, S é igual a 0, P, 1, D,
2, F, 3. Então, terminou em D. Se ele terminou em D, o número é 2. Depois eu tenho o magnético, que é esse número aqui, que vai dar menos 2. E depois eu tenho um spin. O mais completo foi esse carinha aqui. Beleza? Ele terminou para baixo. Se ele terminou para baixo, então é positivo ou negativo? Positivo, beleza? Se ele terminou para baixo, ele é positivo, tá? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Agora vocês têm acesso ao meu WhatsApp, então vocês podem me enviar dúvidas, as questões vocês grafem e me enviem, tá? Pode me enviar áudio, beleza? Mas só que todo o conteúdo que eu pedi do mapa conceitual para vocês fazerem é tudo por e-mail. O meu WhatsApp só é para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima!